Por muito tempo essas células tiveram apenas uma função, que era unir os neurônios do nosso sistema nervoso. Porém, hoje se sabe que elas vão muito além ou exercem muitas funções além dessa. E eu vou te explicar por meio dos 6 subtipos de células da glia existentes no nosso sistema nervoso. As células da glia fazem parte do outro grupo de células existentes no nosso sistema nervoso, juntamente com os neurônios, por exemplo. Certo? O primeiro grande grupo são os astrócitos, que são essas células aqui, ó, em amarelo. Essas células elas apresentam, dentre outras funções, a sustentação e a nutrição dos neurônios. Além disso, elas reciclam os neurotransmissores das sinapses, ou seja, elas recaptam os neurotransmissores que são liberados na fenda sináptica durante o processo da sinapse química. E nós temos também a manutenção da homeostase, ou seja, sobretudo do movimento de íons que ocorrem nas nossas células nervosas. O outro grupo são os oligodendrócitos ou oligodendroglias. São células específicas do nosso sistema nervoso central que vão atuar na formação da bainha de mielina, ou seja, da mielinização do nosso sistema nervoso central, certo? Sobretudo a região axonal dos nossos neurônios. E um oligodendrócito é capaz de mielinizar vários axônios, e nós vamos ver uma diferença para o próximo tipo de célula em relação a esse. Nós temos também as células de Schwann. Essas células elas também realizam a formação da bainha de mielina, só que no sistema nervoso periférico. Olha só, sistema nervoso periférico. Além disso, uma célula de Schwann ela é capaz de mielinizar apenas um neurônio, certo? Diferentemente do oligodendrócito, ok? E além disso, lá na junção neuromuscular, ou seja, a junção entre nervo e músculo, nós temos que essas células elas são responsáveis pela captação do excesso de neurotransmissores e também elas ajudam na manutenção da homeostase de íons, por exemplo, sódio, potássio, cálcio, dentre outros. Além disso, nós temos as células chamadas de microglia ou micróglia, que são as células imunes do nosso sistema nervoso central. Por quê? Porque elas vão ter função fagocítica. Lembram dos macrófagos que estão espalhados pelo nosso corpo? Então, elas vão fagocitar substâncias estranhas no nosso sistema nervoso central. Bactérias, vírus que podem se alojar ou se instalar lá, inclusive toxinas que o nosso organismo pode produzir ou outros organismos também produzem, certo? E também elas vão ter uma função de apresentar os antígenos para as demais células do nosso sistema imunológico para a formação, por exemplo, de imunidade. O quinto tipo celular são as células ependimárias. Essas células elas revestem os ventrículos ou as cavidades do nosso sistema, do nosso encéfalo especificamente, e elas separam o líquido cerebrospinal ou cérebro espinhal do tecido nervoso especificamente. E aí, essas células elas revestem o canal central da nossa medula espinal ou espinhal, e elas são células especializadas que apresentam isso aqui, ó, cílios também, certo? Então essas células têm essa especialização na membrana apical. E recentemente descobriu-se um outro tipo de célula que são as NG2 ou os polidendritos, que nada mais são do que as células tronco do nosso encéfalo. E essas células elas podem gerar tanto neurônios quanto células gliais ou células da glia, certo? Então são as células tronco do nosso encéfalo especificamente. Valeu!